Mas, por certo, a presença do Senhor já está nos aquecendo aqui nessa manhã, né? Graças a Deus por esta oportunidade que temos, uma vez mais, de iniciarmos a semana e aprendendo dele, que é manso e humilde de coração. Desejo uma excelente semana a todos os irmãos. Pois bem, meus irmãos, chegamos aí já na nossa lição de número 10. Não sei se está aparecendo aí. Lição de número 10. Meus irmãos, acho que não está passando aqui. Lição 10. A experiência transformadora de Jacó. Graças a Deus por esta oportunidade que temos. Já estamos na lição de número 10, né, irmãos? Parece que não, mas tem passado rápido o tempo, né? Lição de número 10. Já faltando aí 3 lições, né? Para terminarmos aí o segundo trimestre de 2026. Logo, logo estaremos aí, né? Iniciando o terceiro trimestre, que também será uma bênção. Oportunamente o pastor fará menção do terceiro trimestre, da temática, né? Será também uma temática fantástica. E o pastor, por certo, estará aí, né? Em tempo oportuno, fazendo menção, incentivando os irmãos, porque Deus tem nos agraciado aí a cada trimestre com uma lição melhor que a outra, um tema melhor que o outro, e tudo para a glória de Deus e para o nosso crescimento espiritual. Deus abençoe, meus irmãos. Então vamos lá, lição de número 10, a experiência transformadora de Jacó. Texto áureo. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que te haja feito o que tenho dito. Gênesis, capítulo de número 28, versículo 15. A verdade prática diz: após um encontro com Deus, Jacó é transformado. Ninguém sai da presença do Senhor da mesma maneira. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 28, versículos 10 até o 17. Neste momento eu peço aos irmãos que se coloquem de pé, por favor, para que possamos proceder com reverência a leitura bíblica em classe nesta manhã. Como de costume, eu leio o primeiro, os irmãos vão lendo aí sucessivamente, o segundo até que o último. Essa leitura ela será feita por todos nós. Gênesis 28 e 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi para Harã. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Todos. Disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar,
senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Amém. Que leitura gloriosa, né? Maravilha. Nesta manhã estaremos procedendo, nesta hora, estaremos orando, nesta manhã. Pastor Eliude. Por bondade, tome seus assentos. Lição 10, a experiência transformadora de Jacó. Nós acabamos de fazer a leitura do texto áureo, em Gênesis capítulo 28, versículo 15. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Olha que coisa linda. E te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que tenho dito. Bom, o comentário breve desse texto áureo. Nesse texto, meus irmãos, de Gênesis, nós podemos ver o que aqui? Fica muito evidenciado o caráter da fidelidade de Deus em cumprir todos os seus propósitos ao garantir o quê? O amparo divino e o retorno seguro do patriarca à sua terra. Ou seja, a promessa não fez curva em momento nenhum. Deus que promete, ele é apto para cumprir, né? E velar pela sua palavra. A verdade prática, ela diz que após um encontro com Deus, Jacó ele é transformado. Por quê? Porque ninguém sai da presença do Senhor da mesma maneira. Nós enxergamos isso no decorrer da história, né? Então, aqui o comentário nos diz o seguinte, que a verdadeira experiência com Deus, ela causa mudança real no caráter, no caminho e na maneira de viver. E essa transformação, ela é fruto do quê? Ela é fruto da presença divina. Então nós vamos falar muito sobre isso hoje, a palavra-chave da lição é transformação. Nós vamos falar disso, principalmente ali no último tópico da lição, nós vamos falar sobre o que é essa transformação, o que realmente, no que consiste biblicamente essa transformação. A verdade prática de Gênesis 28 a 17, ela se concentra, e o comentário também é bastante breve, mas ela se concentra na narrativa dessa experiência gloriosa que Jacó teve, que foi o sonho que Deus deu ali, né, e a visão que ele teve nesse sonho da escada, a escada que passou a ser conhecida como a escada de Jacó, né? Por quê? Por conta da experiência, né, que ele teve ali. Uma coisa importante é assim, eu costumo sempre usar uma expressão que eu digo sempre o seguinte: o crente ele não pode ser oco. E o que é um crente oco? É um crente que não tem experiência com Deus. Quando você pega uma madeira oca, né? O pastor Zé Carlos trabalha, né, com essas coisas, não é? Por exemplo, trabalha com o piso, por exemplo. O pastor Zé Carlos ele é, né, um exímio, né, ele sabe, ele faz isso com maestria. Então, ele é interessante, né, a gente vai percebendo ali, ele não pega aquele martelo normal, né, que é aquele de ferro, porque se ele bater, ele quebra o piso. Mas normalmente tem aquele martelinho de borracha que ele bate ali, por quê? Porque não pode ficar oco, porque se aquilo ficar oco, entra água, aquilo começa a subir, né, pastor Zé Carlos? Então você vê, é algo ali, né, a perícia que a pessoa tem, né, em fazer aquilo, o cuidado que a pessoa tem em fazer aquilo. E de vez em quando existem algumas coisas que acontecem na nossa vida. Para quê? Para que a gente, num dado momento, não tenha esse martelinho de borracha batendo na gente e perceba que a gente é oco. Então, a experiência, ela faz o que é o preenchimento, né? A argamassa, né, que vai naquele piso ali, aquele cimento, aquele contrapiso, que é exatamente agora que o batelo mata, ele bate seco, né? Então, é assim que tem que ser. O crente que tem experiência com Deus, o crente, eu vou fazer essa analogia aqui do piso, né, que me veio na mente agora, não estava combinado, mas
é interessante. Eu não sei em que momento esse martelo vai bater em você, mas o dia que ele bater, é importante o quê? Que ele não te encontre oco, que você tenha experiência com Deus, porque de tudo que vai te manter de pé, o que vai fazer com que você viva intensamente e continue perseverante nessa caminhada é o fato de você ter experiência. Por quê? Porque já diz o texto de Paulo aos Romanos, né? Que a tribulação, a dificuldade, ela gera a experiência. A experiência gera paciência, né? E esta paciência gera o que? A esperança. E essa esperança não tem confusão. Por mais que a gente possa sofrer, por mais que possamos sofrer no processo, passar o processo não é fácil, a gente sabe disso. Mas o processo é importante. Por quê? Porque é no processo que Deus vai moldando o nosso caráter. É no processo que Deus vai fazendo com que a gente realmente se desenvolva. Então, a ideia não é que não sejamos crentes ocos na fé, né? Que tenhamos realmente experiência. E Deus estava prestes a ensinar isso para Jacó. Jacó, para ele fazer parte desse cumprimento aí, né, dessa família patriarcal maravilhosa, Abraão, Isaac, né, ele ia ter que seguir os passos aí, né, de Abraão, Isaac, né, por isso que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né, é algo maravilhoso. O objetivo da nossa lição hoje, como objetivos específicos, a gente tem aí, primeiro objetivo, é enfatizar que o sonho de Jacó foi o início, né, de uma mudança profunda em sua vida. Num segundo momento aqui, o segundo objetivo é expor o que as descobertas de Jacó, ou seja, paulatinamente, né, ele foi tendo experiências com Deus, e as experiências com Deus também traz isso, vai trazendo descobertas, né? Não só descobertas acerca do próprio Deus, mas a gente se autodescobre, né? Olha que interessante, a gente começa a conhecer as nossas limitações, as nossas fragilidades, e isso vem com o tempo. E terceiro aqui, explicar o que era a coluna de Betel, que a gente vai ter lá no último tópico da lição. De modo geral, o objetivo geral da lição é que entendamos o que? A experiência transformadora de um encontro com Deus. Ou seja, de tudo é muito importante que tenhamos o que? Um encontro com Deus. Acho que travou de novo o nosso passador. O que é transformação? Transformação é o ato ou efeito de mudar a forma, o estado, o aspecto ou a natureza de algo. Em essência, significa passar de uma condição inicial para uma nova condição. Essa é a definição no nosso dicionário secular. De modo etimológico, né? Nós temos aqui a palavra transformação, ela vem do latim transformatio, o ato de transformar, derivada do verbo transformare. Também temos ainda, né, dentro da etimologia, nós temos aqui que o termo é a união de duas partes, trans, que significa através, além, ou mudança de um lado para o outro. E também da outra parte, que é formare, né? Formare, que significa dar forma, moldar, de forma que é aparência ou molde. Portanto, o significado etimológico literal é passar de uma forma para outra, ou mudar de aspecto. Definição bíblica. Para você está aparecendo só aí a definição secular, a gente está ali tentando fazer com que o passador vá, irmãos, mas vamos lá, definição bíblica. No contexto bíblico, transformação significa uma mudança profunda, né, interior no ser humano, que não apenas uma reforma superficial, né, de comportamento, vai muito além disso. Por quê? Porque o aspecto dela, o objetivo dessa transformação, biblicamente falando, é mudar, né, representando um processo contínuo guiado por Deus.
Dito isso, a nossa introdução aí, a introdução da nossa lição, você já tem a lição em suas mãos, vamos para a introdução. Na lição anterior, vimos que o relacionamento entre Esaú e Jacó era conflituoso a ponto de Esaú planejar matar Jacó depois do episódio que resultou na perda da bênção que seria após a morte de Isaac. Ante a ameaça de uma possível tragédia, Rebeca e Isaac aconselharam Jacó a ir embora para a casa de seu tio Labão em Harã. Jacó tornou-se um fugitivo e saiu de casa sem levar nada, indo em direção ao deserto. Mas Deus revelou-se a ele num sonho que mudou a sua vida. Então, na verdade, aqui, meus irmãos, nós temos, a introdução da nossa lição, não poderia ser diferente. Ela se inicia exatamente onde parou ali, a última abordagem, a lição passada nós falamos de Jacó e Esaú, irmãos em conflito, os irmãos se lembram da história, tudo aquilo que acabou se desenrolando, a questão de Rebeca, e Rebeca, aquela tentativa de ajudar Deus e fazer tudo aquilo, se viu numa situação complicada e a saída que foi encontrada, quando ela ficou sabendo que o irmão queria dar cabo de vida do outro irmão, o que ela falou? Ela falou para que Jacó, tanto ela como Isaac, falou, vai lá para casa do seu tio Labão, fique por lá um tempo, até que o furor do seu irmão passe. Então Jacó ele sai, o preço que Rebeca pagou foi muito caro, porque nunca mais conseguiu ver o seu filho em vida, ou seja, ela acaba partindo antes de poder ver o teu filho. Mas a lição de hoje, ela vai trazer exatamente o seguinte, a transformação, porque, por certo, toda essa situação que aconteceu, e vamos tentar trazer isso para a nossa vida, você imagina o que se passava na cabeça de Jacó, uma série de porquês, por que estava acontecendo aquilo, enfim, as decisões, ou por que tivesse feito, ou qualquer coisa, vamos trazer isso, para a nossa condição humana aqui, trazendo para os dias de hoje. Mas Jacó não sabia que Deus estava prestes ali a anunciar coisas tremendas ali na vida dele. E aqui concentra-se o tópico 1 da nossa lição, um sonho que mudou uma vida. Subtópico 1, uma escada que tocava o céu. Subtópico 2, Deus apresentou-se em sonhos a Jacó. Subtópico 3, as promessas de Deus a Jacó. Subtópico 1, uma escada que tocava o céu. Durante sua fuga da casa de seus pais, Jacó dormiu, teve um sonho divino. Em seu sonho, ele viu uma escada cujo topo tocava os céus. Os anjos subiam e desciam por ela. Gênesis 28:12. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores. Hebreus 1:14. Eles trabalham para aqueles que confiam em Deus. Nas Escrituras Sagradas, vemos por diversas vezes o Senhor revelando sua vontade aos seus servos por intermédio de sonhos e dos anjos. No Novo Testamento, lemos que José, o esposo de Maria, teve um sonho em que o anjo lhe falou que ele não deveria deixá-la, porque o que nela foi gerado era do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículos 19 e 20 narra isso. De acordo com Números, capítulo 12, versículo 6, o Senhor revela-se em visões e sonhos aos seus profetas. Deus desejava falar e fazer algo na vida de Jacó. Comentário do tópico 1.1 aí. Bom, meus irmãos, uma coisa importante. Deus, neste momento, ele vai usar essa situação do sonho, da escada, de anjos. Anjos são seres criados, não é o propósito da lição angelologia, não é o propósito, mas são seres criados por Deus, são seres ministradores, anjos, vem de angelos, que são ministradores. Então, quando fala o anjo da igreja, o pastor, ou seja, aquele que tem o papel de ser o porta-voz. E o trabalho dos anjos é exatamente o quê? Trabalhar para Deus, estar a serviço de Deus. E nós temos vários relatos aí no Antigo Testamento, no Novo Testamento, de como Deus usa anjos para fazer esse tipo de trabalho. Talvez, teve esse exemplo aqui que foi usado, o anjo falando com José,
E teve com Maria, e teve com Isabel, né? E talvez um dos mais emblemáticos, né, do Antigo Testamento foi Gabriel falando com Daniel, né? Uma mensagem pessoal, íntima, né? Antes de revelar todo o capítulo 9, todas as 70 semanas de Daniel, Gabriel faz questão de mencionar, né, a Daniel dizendo que, olha, quando você começou a orar, já veio a ordem para que eu viesse até você, e antes que eu possa te revelar qualquer coisa, ele tem aí algo que ele pediu para te falar, ele mandou te dizer que você é muito amado, ou seja, que tudo que você fez aí, que o capítulo 1, versículo 8 aí, ó, que você assentou no teu coração, não se contaminar com o manjar do rei, ser diferente, ser diferenciado, Deus viu isso, se agradou disso e você é muito amado. Então, Deus é um Deus muito pessoal, né? Isso não seria diferente com Jacó. Se Deus ele faz uma promessa, irmãos, eu acho maravilhoso isso, porque ele é um Deus pessoal. E ele é um Deus de minúcia, ele é um Deus de detalhe, ele é um Deus que ele se preocupa sim, né, com o âmago, né? Ou seja, com aquilo que é mais, aquilo que você pode achar que Deus não está vendo isso. Tá, irmãos, porque não tem absolutamente nada que Deus não veja, não tem absolutamente nada que Deus não ouça, não tem, Deus ele não fica, eu acho maravilhoso, que às vezes, na nossa fragilidade, como diz o nosso pastor, na nossa fraqueza, a gente acaba ficando indiferente às pessoas. Deus não é um ser que fica indiferente, alguma coisa ele faz, ou ele vai te ensinar, de uma forma que vai ser pedagógica, né? Alguns vão chamar de castigo, mas a gente entende que Deus vai nos ensinar, ou ele vai nos consolar, mas Deus ele nunca fica indiferente, irmãos. Eu acho maravilhoso. Às vezes ele fica em silêncio, é um momento que precisa ter, mas Deus ele não fica indiferente. E com Jacó, irmãos, seria algo maravilhoso, por quê? Porque através de uma escada, e aqui a gente tem uma imagenzinha aqui ilustrativa, né? Você vê os anjos aí, né, descendo a escada, Jacó está ali, né, achando que vai ser só mais uma noite de sono na vida dele, mas não vai ser. Esse momento aqui é mudar a história da vida dele. Porque todos os encontros que nós tivemos na Bíblia, irmãos, foram emblemáticos. Saulo foi Saulo, né, foi até o dia que ele se encontrou com Jesus no caminho de Damasco. Dali para frente, a vida dele nunca mais foi a mesma. Pedro, né? Até o dia que ele estava lavando as redes vazias e sujas dele, a vida dele era uma. A partir do momento que Jesus falou, vamos entrar, lança para o outro lado, acabou. O dia que ele aprendeu a lançar a rede do lado que Jesus mandou, daquele dia para frente, Pedro foi uma pessoa diferente. Então, é impossível você ter um encontro real com Deus e continuar da mesma forma. E Jacó estava prestes a entender isso. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho dessa escada. Qual é o contexto? A escada de Jacó é um famoso relato bíblico que está lá em Gênesis 28, 10 a 19, onde Jacó, fugindo do seu irmão Esaú, ele tem um sonho. Neste sonho, ele vê uma escada apoiada na terra, cujo topo alcança o céu com os anjos subindo e descendo, simbolizando o quê? Essa questão do anjo subir e descer, entendendo que anjo é um ser ministrador e que está a serviço de Deus, nós entendemos o quê? É essa questão da ligação de céu e terra, transcendência e imanência, ou seja, o mesmo Deus que é transcendente, que transcende, é o mesmo Deus que se relaciona com a sua criação. Qual é o propósito dessa escada? Qual é o propósito desta visão? Vamos lá. A renovação de pacto. Não? O próprio Deus, ou seja, estava o quê? No topo da escada. Eu acho maravilhoso isso. Renovando com Jacó as promessas de proteção e descendências feitas anteriormente a Abraão e Isaac. Nós vemos aqui na nossa leitura bíblica em classe, nós percebemos o que aqui? Nós percebemos que durante esta ação, Deus está fazendo essa renovação, ele faz menção de tudo aquilo que havia prometido para Abraão. Lembra? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, a promessa não mudou, né? A profecia não mudou. Aquilo que Deus tinha, não é? Naquela família patriarcal, no desenvolvimento da história, aquilo não tinha mudado. Por quê? Porque Deus ele é o quê? Ele é imutável. Agora, o que é mais importante em tudo isso, e além da mensagem ali que Jacó recebe naquele momento, naquela experiência, é o quê? É o efeito que isso tem, ou seja, é o efeito que isso causa e o legado que isso trouxe para a vida de Jacó. Quando eu falo de efeito, é aquilo que traz impacto. Quando eu falo em legado, é aquilo que produz resultado. Olha que coisa maravilhosa. Então, primeira coisa importante,
Ali nós vamos ter, né, uma expressão ali, Betel, a casa de Deus. Por quê? Porque ao acordar, assim que Jacó acorda daquele sono, daquele sonho e daquilo que ele tinha visto, Jacó ele imediatamente reconheceu aquele local como sagrado. E ele ergueu uma coluna de pedra com azeite e o chamou o quê? De Betel, que significa o quê? Casa de Deus. E onde que é a casa de Deus? É onde Deus está, irmão. É onde está a presença de Deus. Ali, Jacó entendeu que aquele lugar, né, não era mais um lugar comum para ele, mas era um lugar de encontro. Era um lugar de presença. E quando a presença está num lugar, tudo é diferente, desde que você reconheça isso. A Arca da Aliança, que falava da presença de Deus, ficou 20 anos lá na casa de Abinadab e não fez nada. 3 meses na casa de Obed-edom, irmãos, e fez um monte de coisa. Por quê? Porque a questão é, primeiro, se a presença está aqui, você reconhece a presença? Se você reconhece a presença e valoriza a presença, você pode ter certeza, a presença não será indiferente com você. Porque onde tem a presença, tem feitos da parte de Deus. E é por isso que Moisés falou, sem a tua presença, ainda que o Senhor vai mandar anjo. Anjos são seres que trabalham para o Senhor, mas não são o Senhor. Sem a tua presença, não nos faça subir daqui. Estar na presença de Deus é muito importante. Onde quer que você esteja, estar na presença de Deus é algo fundamental. Mas tem também legados dessa escada para nós, cristãos. Sim? Sim. Mas o hebraico não é hoje, que a cabeça da escada tocava o céu, e aí tem uma raiz, um verbo que significa sacudir ou mexer com a cabeça. Exatamente. Maravilha, pastor. Que contribuição maravilhosa. Exatamente isso. É algo que realmente é o que eu disse, impactou, né? Vai deixar legado? Vai, mas antes de ter legado tem que impactar. Isso trouxe um impacto, né? É coisa maravilhosa. Obrigado, pastor Zé Carlos, por essa riquíssima contribuição. Bom, quais são os legados dessa escada para nós cristãos? O que isso impacta para nós? No Novo Testamento, o próprio Jesus Cristo faz referência à visão, lá em João 1, e versículo 51. Ele se apresenta como a escada, olha aí. O mediador definitivo e o único caminho que conecta, né, o ser humano a Deus. Olha aí que maravilhosa essa colocação e essa experiência da escada. Subtópico 2. Deus apresentou-se em sonhos a Jacó. Em seu sonho, Jacó não somente viu os anjos, mas Deus apresentou-se a ele no topo da escada. Olha aí o que o pastor Zé Carlos acabou de falar. O Senhor falou com Jacó de modo semelhante com o que falara ao seu pai. O Eterno fala a respeito do seu pacto com Abraão e Isaque, prometendo que daria a Jacó a terra em que ele estava deitado. Aquela terra seria de Jacó e de sua descendência. Certamente, Jacó estava temeroso ao ter que deixar sua família e seguir em direção a um lugar desconhecido. Então, o Senhor, ainda em sonho, consola-o, dizendo que estaria com ele e o guardaria de todo o perigo. Gênesis capítulo 28, versículos 13 a 15, nós temos aí essa narrativa. Assim sendo, qual é o comentário que eu faço aos irmãos do subtópico, né, do tópico 1, subtópico 2? Uma coisa importante aqui, uma palavra-chave é promessa, né? Gênesis 28, 13 a 15, nós temos aqui a promessa. Por que nós temos ênfase a questão da promessa? Pelo seguinte, porque Deus, ele não abandona Jacó, mesmo ele estando em fuga e tendo cometido erros no passado. Deus, ele promete o quê? Promete protegê-lo e dar-lhe aquela terra, né, e abençoar a descendência dele. Além disso, não obstante a isso, Deus ainda reafirma a ele as promessas o quê?
da aliança, né? Que promessas são essas? São as promessas feitas, né, ao teu pai Abraão, Isaac, e que nele teria o quê? Continuidade. Então, olha que coisa interessante. Eu disse aqui algumas lições, e a gente tem falado sobre isso, irmãos. Não vamos confundir fragilidades, fraquezas com infidelidade, né? Muitas vezes as pessoas elas acham que são infiéis a Deus por errar, né? Entenda, uma coisa é você cometer erros seguidos e deliberados, sabendo que está errado, mas fragilidade, todos nós temos fragilidade. Jacó estava no meio de um processo e que ele iria aprender com Deus como fazer de forma correta e de modo que as bênçãos, como foi falado aqui em lições passadas, em Provérbios, que a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Subtópico 3, as promessas de Deus a Jacó. Deus revelou-se a Jacó em sonhos e lhe fez promessa. Primeiro prometeu-lhe da terra que ele se achava deitado naquela noite sombria. Depois ele prometeu que sua semente seria tão numerosa como o pó da terra e que ocuparia os 4 cantos da terra, ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. Em seguida, ele repetiu a promessa que fizera a Abraão e a Isaac, e a tua semente será como o pó da terra, Gênesis 28 e 14. Por último, prometeu-lhe que estaria com ele e o guardaria por onde quer que andasse e que lhe faria retornar à terra onde encontrava-se e não o deixaria até que cumprisse o que lhe havia dito. Gênesis 28 e 14. O comentário que eu trago aos irmãos aqui, desse tópico 1 e o subtópico 3, é o seguinte. Primeiro, Deus ele é fiel para cumprir o que promete, independente de circunstâncias. De novo, gente. Durante todo o curso desta lição, nós estamos na lição 10, desde a lição de número 1, nós temos visto Deus enfatizando isso em cada temática, né, dessa história, que as promessas dele, o cumprimento dessas promessas, independe das circunstâncias. Ou seja, o nosso comportamento, ele pode, sem dúvida, abalar, né, esses acontecimentos de forma pessoal, ou seja, na nossa vida. Mas Deus em nada se abala, né? Porque comportamentos e circunstâncias não abalam Deus em absolutamente nada. O que Deus tem que fazer, Ele sempre vai fazer, né? Então, Deus ele deixou claro de novo, quando a gente olha Gênesis 15, que a gente vê Deus passando no meio dos animais ali, que é aquele pacto que ele está fazendo com Abraão, e daquele momento é um pacto unilateral, só ele passa no meio dos animais, ele está dizendo exatamente isso, que independentemente das circunstâncias, ele é Deus para fazer aquilo que ele quer fazer, e ele vai fazer, e nada vai impedi-lo de fazer. Agora, se nós, de forma pessoal, vamos participar disso, aí é outra coisa. E essa é o nosso desafio. Segundo ponto importante aqui, o Espírito Santo é quem confirma as promessas no coração do crente. Isso é outra coisa importante, né? É interessante. O Espírito Santo ele tem um papel tão tremendo, eu particularmente tenho, né? Ouvi tantas coisas, e quem aqui não ouve promessa, quem aqui nunca ouviu profecia? E tem aquelas profecias que a gente ouve, que quando Deus usa a pessoa, aquilo entra no coração, parece que é uma semente colocada assim, que parece que entra aqui, parece que já entra e já cria raiz na hora, né? Uma coisa assim que é tremenda, você sente, né, aquilo verdadeiramente. Ah, pastor, mas depende, se isso é positivo, mas se é negativo demora para entrar. Não, irmãos, até as coisas que aparentemente são negativas, e quando Deus vão lá, né, vai trazer alguma coisa puxando até a nossa orelha, e quando vem, você percebe que é de Deus, a coisa, aquilo vem, impacta a tua vida de uma forma tremenda, né? E foi o que aconteceu com Jacó ali. Quando Jacó viu aquela situação, ele percebeu, quando ele vai, né, fazer todo aquele ato de reconhecer que aquele lugar ali era o lugar onde a presença de Deus estava, é por quê? Porque ele foi impactado de uma tal maneira com aquilo, e o Espírito Santo ele é maravilhoso, por quê? Porque ele faz isso. Ele faz com que a gente sinta esse impacto. E a gente tem que sentir isso, gente, né? Por que a gente tem que sentir isso? Porque quando a gente olha para o ser tricotômico,
que ele é espírito, alma e corpo, quando a gente vai para a alma, a gente tem emoção, sentimento, a gente se emociona, irmãos. E às vezes, na força da emoção, né, no momento da emoção, a gente acaba, né, tendo aquela alegria, aquela coisa momentânea, mas depois você vê que aquilo não... Né? Mas não, irmãos, quando é Deus que fala, quando as coisas acontecem de forma verdadeiramente, o Espírito Santo, na hora, ele testifica com o nosso coração. Eu acho maravilhoso isso. Outro ponto, o propósito divino não depende da força humana, mas da graça e soberania de Deus. Aqui, o que ele está dizendo? Que os desígnios de Deus, né, que os propósitos de Deus não dependem, não é, da força humana, mas da soberania de Deus. O próprio Jó vai confessar isso lá na frente. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser impedido. Assim como Jacó, nós devemos entender o quê? Que a palavra de Deus, ela é a garantia, mesmo quando a realidade é totalmente contrária. Aqui é o desafio, né? A palavra está dizendo que é isso, e os olhos não estão enxergando isso. Então a gente precisa, é aí que entra a fé. Nós não andamos por vista, mas andamos por fé. E esse é o grande desafio que a gente tem, e o desafio é diário. O encontro em Betel inaugura o início de uma transformação espiritual na vida de Jacó, que culminará em Israel, uma vez que as promessas divinas são sementes espirituais que florescem no tempo no tempo certo. Desta forma, a sinopse do tópico 1 é a seguinte: Deus ele revelou-se a Jacó em sonhos, iniciando um processo de transformação em sua vida. Alguma pergunta, irmãos? Alguma consideração do tópico 1? Amém? Tópico 2, as descobertas de Jacó. Subtópico 1, Jacó descobriu a presença de Deus. Olha aí. Subtópico 2, Jacó descobriu a casa de Deus. Subtópico 3, Jacó descobriu a porta dos céus. Olha que interessante. Presença, casa e porta. 3 coisas importantes, né? Presença, casa e porta. Quem tem a presença, reconhece a casa. E quem está em casa, conhece a porta. Meu Deus do céu, que coisa linda, né? Vamos lá. Subtópico 1, Jacó descobriu a presença de Deus. Depois de despertar do seu sono, Jacó disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Né? Gênesis 28 e 16. Ele estava vivendo um dos piores momentos da sua vida, fugindo do seu lar em direção à casa do seu tio, correndo o risco de ser morto por Esaú. No entanto, é nesse momento de adversidade que Deus revelou-se, mostrou, que Jacó não estava sozinho. Isso nos lembra Jó, que disse que a dor e a aflição fizeram-no conhecer a Deus de modo pessoal. Comentário aqui do subtópico 1 do tópico 2. A escada, ela simboliza a ligação ativa entre o reino divino e o reino humano. Né? Isso é uma coisa importante, porque quando a gente vai falar de reino, né, a gente vai falar de um rei, né, de um reino presente em todo o tempo, o reino universal que a gente chama, né, na pessoa do Pai. E a gente vai falar de reino mediador, qual Cristo ele vai ser ali, o último rei mediador. Então a gente fala daquilo que é, né, celestial, terrenal, e é algo maravilhoso. Quando a gente, Jacó, de novo, quando ele tem aquela visão da escada, essa questão de anjos descendo e subindo, e Deus estando no topo da escada, né, isso mostra exatamente essa questão, né, deste relacionamento, né, daquilo que é céu e daquilo que é terrenal. E você vê que isso é tão importante, é tão impactante, que quando lá na frente, lá aquele diálogo de Mateus 16, onde pela primeira vez nós vamos ver o nome igreja, e que Jesus faz aquela pergunta parecendo ser muito despretensiosa: e quanto a vós, quem dizeis que eu sou? Né? Então ele fala: edificarei a minha igreja, as portas do inferno prevalecerão contra ela, aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Ou seja, mostra exatamente essa questão dessa ligação.
ao despertar, Jacó ele percebe que aquele local, gente, não era, né, um lugar comum, mas tratava-se da presença real do Criador, né? Ele é tomado por um temor, e o que caracteriza isso é exatamente porque ele é tomado por um temor, o que não é qualquer temor, mas é um temor reverente, e chama o lugar de Betel, que significa literalmente casa de Deus e porta do céu. Trata-se de um encontro pessoal com Deus. E é gostoso quando você tem esse encontro. É muito bonito a gente ler o capítulo 42, né? Jó 42, né? Que é o capítulo ali da redenção, é o capítulo ali da restituição, como muitos preferem. Mas quando você olha o livro todo, quando você vê Jó lá no redemoinho, e Deus falando com ele lá no olho do redemoinho, quantas vezes a gente não está nessa situação, né? Deus, ele nunca vai ficar no redemoinho, nada vai fazer Deus ficar. Deus, ele não tem esse negócio, mas a gente, irmão, tem hora que no meio de um redemoinho, a gente está ali naquela situação, mas Deus está ali, ó, no controle de tudo, falando com você no olho do redemoinho, e isso é muito importante, por quê? Porque vai chegar um determinado momento, o capítulo, no 42 não é só um momento, Jó 42 não é só um momento em que Deus cumpre e restitui, mas é um momento de autoconhecimento, e isso que eu acho maravilhoso, isso é o que nos traz exatamente crescimento, porque Jó ele vai dizer palavras ali que são fortes, ele vai falar, olha, falava de coisa que não sabia, muito grande para mim, ou seja, tem coisas, irmãos, que às vezes a gente na nossa pequenez, na nossa fragilidade, a gente quer entender, e tem gente que está aí, irmãos, né, tentando entender coisas que ele nunca vai conseguir entender. Por quê? Você não tem como andar nos caminhos, e quando eu digo nos caminhos, ou seja, você não tem como, você nunca vai ser onisciente, você nunca vai ser onipresente, você nunca vai ser onipotente, nunca. Você vai experimentar do efeito dessas maravilhas, desses atributos de Deus que são incomunicáveis, no sentido de que só Ele tem, mas a gente consegue sentir a onipotência de Deus na nossa vida, a onipresença dEle, a onisciência dEle, porque Ele se revela e é algo maravilhoso. Mas tem um detalhe, nós somos o quê? Pequenos, nós somos o que? Limitados, mas é uma coisa maravilhosa, porque Deus ele se revela. Então o Jó fala, era coisas muito, muito, muito grandes para mim, mas tem uma coisa, antes eu te conhecia, de ouvir falar, só de ouvir falar, ele já oferecia sacrifício, antes de ouvir falar, antes de ter lei, antes de ter qualquer coisa, ele já orava, ele já consagrava a família, antes de conhecer, mas ele disse, agora os meus olhos veem. E eu não vejo isso como um olho carnal, eu vejo aquilo como o olho do coração mesmo. Agora o meu olho, que é esse olho espiritual. E aí isso é uma coisa maravilhosa, irmão. Quando a gente consegue enxergar o Senhor, quando a gente consegue de uma forma maravilhosa, né, enxergar, entender quem Deus é e o que Ele pode fazer, o que Ele é capaz de fazer, aí é coisa maravilhosa, né? E é isso que é importante, né? Era importante ter tudo isso, por quê? Porque assim como o Jó daqui a pouco vai ter que orar pelos seus 3 amigos, aqueles 3 mesmo, que vieram lá de lugares diferentes, mas que uma semana com Jó no pó e na cinza começaram logo a questionar, né? Não, se está passando por isso, algum motivo tem. Eles não entendem uma coisa que é propósito, precisa ter motivo. Basta que Deus tenha um propósito. E o propósito de Deus, como que você desvenda? Não se sabe. Jacó até esse momento não sabe, de repente, o porquê que aquilo tudo está acontecendo. Mas uma certeza ele tem. Deus ama ele e Deus está com ele. Essa certeza ele tem. Que Deus está falando com ele. Que a presença de Deus é real e está ali. É isso que é importante. Tá bom, irmãos? Então, às vezes os porquês eles têm que ficar de lado e a gente tem que ter essa convicção. Subtópico 2. Jacó descobriu a casa de Deus. Olha só. Primeiro ele descobre a presença. Agora ele vai descobrir a casa, né? Jacó ele ficou tão impactado com o seu sonho, porque a presença traz impacto, né? Com a revelação de Deus e sua presença naquele lugar, que exclamou com temor, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Foi uma experiência extraordinária. Sozinho, em meio à escuridão, ele jamais esperaria ter um encontro tão real com Deus. O Senhor estava iniciando um processo de transformação na vida de Jacó. Haveria uma mudança de dentro para fora no patriarca. Olha aí que coisa maravilhosa. Qual é o comentário aqui do tópico 2.2, irmãos? Olha que interessante aqui.
Primeiro ponto, a casa de Deus não é definida por estrutura física, mas pela presença manifesta do Senhor. Isso aqui é algo maravilhoso. Quando ele fala quão terrível é este lugar, ele não está falando que o lugar é ruim no sentido do momento ali em si, mas ele está dizendo o seguinte: tudo é desfavorável, tudo é contrário, tudo parece escuro, mas é no lugar da contrariedade, é no lugar do improvável, é no lugar onde eu não esperava. O Senhor se manifestou. O Senhor se apresentou aqui, nesse lugar terrível. Né? Então, olha que maravilha. Quando Deus se revela, esse é um outro ponto, quando Deus se revela, o ambiente muda. O lugar era terrível até agora há pouco, era escuro, era turvo, eu não conseguia enxergar, mas agora, o que acontece? Agora, esta condição contrária, ela abre espaço para quê? Para que tenha adoração, temor, quebrantamento, reverência. Então é por isso que nós devemos, irmãos, valorizar o quê? Lugares marcantes. E o que são lugares marcantes? São lugares que você vai viajar? Sem dúvida nenhuma, ali é óbvio, você vai viajar, você vai para um lugar bonito, aquilo te traz lembrança, não é? Aquilo mexe com a tua vida, aquilo marca, né? Quando você vai para lugares. Mas aqui nós estamos falando, trazendo essa questão de lugares, que realmente é uma coisa importante, mas nós estamos falando aqui de momentos, encontros espirituais. Sabe? É aquele culto, aquela noite, aquele dia, aquele irmão, no ponto do ônibus. Né? O pastor contou a experiência, é aquela irmã que foi ali, naquele lugar, ali no trabalho, naquele dia, para falar algo. Então, são coisas que marcam a vida da gente, porque naquele dia aconteceu isso. Então, tem coisas que a gente tem que valorizar. Encontros espirituais, a gente fala de altar, lugar de encontro. Esses encontros, esses momentos espirituais, eles têm que ser valorizados. Assim como Betel, há lugares espirituais que marcam nossa história. E esses lugares geram o que em nós? Transformação e propósito. Jacó não encontrou uma casa, ele descobriu o quê? A presença. Que coisa maravilhosa. Subtópico 3 do tópico 2. Jacó descobriu a porta. Olha só. Primeiro Jacó descobre a presença, reconhece a presença. Agora Jacó se sente em casa. E quando a gente está em casa, a gente tem que conhecer as portas. E aqui no caso ele conheceu, né? Ele descobriu a porta do céu. Ou seja, o acesso. É só o que ele precisava, é o acesso. Né? Sabemos que uma porta é uma abertura através do qual temos acesso a determinado ambiente. Na nova aliança, conforme nos revela a palavra de Deus, a porta de acesso ao céu é Jesus Cristo. Ele mesmo declarou: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará o quê? Pastagens. João 10:9. Hoje, não há outra maneira de chegar-se a Deus, ser transformado e santificado, senão por intermédio de Jesus Cristo. Comentário do tópico 2.3. A visão da escada dos anjos e a manifestação do próprio Deus, o que aconteceu com isso? Isso levou Jacó a reconhecer que aquele momento representava o quê? Um acesso direto e sobrenatural. Ele entendeu, meus irmãos, que Deus havia aberto um caminho entre o céu e a terra para um acesso que mudaria a sua história para sempre. E por que é importante a gente ter acesso? E por que é importante nós termos essa condição? Porque nós estamos falando de algo que é fundamental nas nossas vidas hoje. Hoje, quando a gente fala de porta, a gente fala, você tem que passar por ali, você tem que deixar a porta aberta. Quando você for num lugar, não fecha a porta. O que é essa porta? Relacionamento. Então, se eu jejuo, ok, é abstinência. Todas as vezes que eu oro, eu tenho que jejuar? Não necessariamente, mas todas as vezes que eu jejuo, eu tenho que estar em oração. Por quê? Porque não adianta eu jejuar sem ter o quê?
o principal, relacionamento. Oração é relacionamento. Oração é relacionamento. Você vai dialogar com alguém que você não conhece? Vai ficar ali? Com quem você não conhece, no máximo será o quê? Algo superficial. Bom dia, boa tarde, oi, até logo. Mas com Deus não é assim. Relacionamento é algo que é algo fundamental. Quem não se relaciona com Deus, irmãos? Então Jacó entendeu o seguinte: está se abrindo uma porta de relacionamento. E é por meio desse relacionamento que as coisas se farão diferentes na minha vida. Quem se relaciona com Deus, irmãos, é diferente, não adianta. Sinopse do tópico 2. Depois do seu encontro transformador com Deus, Jacó fez muitas descobertas. Tópico 3 da nossa lição. Algum comentário do tópico 2, irmãos? Antes da gente entrar no 3, alguém gostaria de fazer alguma observação a respeito disso? Presença, casa e porta. Amém? Olha aí, mensagem bonita para domingo, hein? Presença, casa e porta, ó. Tópico 3, a coluna de Betel. Subtópico 1, a pedra transformada em coluna. Subtópico 2, o voto de gratidão a Deus. E subtópico 3, o concerto de Deus com Jacó. Subtópico 1, a pedra transformada em coluna. Cheio de fé e de entusiasmo, Jacó decidiu demonstrar sua gratidão a Deus de forma bem concreta, plena, de sentido e de devoção sincera. Ele poderia ter feito somente uma oração de gratidão a Deus por tudo que lhe proporcionara, demonstrando o seu amor, seu cuidado, mas o fez de modo bem real e visível. O que ele fez? Ele levantou-se de madrugada, tomou a pedra que lhe servira de travesseiro e levantou como uma coluna que lhe servira de memorial ao Senhor. Gênesis 28 e 18. Jacó derramou azeite sobre a pedra e apelidou aquele lugar, que antes se chamava Luz de Betel, que significava o quê? Casa de Deus. Pela fé, Jacó viu não apenas uma coluna de pedra, mas um lugar especial de adoração ao Senhor. Bom, o comentário aí do tópico 3.1. Vamos falar um pouquinho agora sobre a coluna de Betel, né, que é algo bastante importante, bastante interessante para a gente falar aqui. Olha aí, ó, a coluna de Betel. Jacó ele vai pegar uma pedra, né, que lhe serviria de travesseiro para poder fazer exatamente essa questão da coluna. Então vamos lá. Qual é o significado do termo Betel? Esse é o primeiro ponto importante. O termo Betel vem do hebraico aqui, Betel, que significa casa de Deus. Contexto em que a coluna ela é estabelecida. Vamos lá. Conforme registro aí no livro de Gênesis 28, 18 a 22, Jacó ele fugia do seu irmão e ao dormir no chão ele sonhou, então, com os anjos subindo e descendo por uma escada que ligava a terra ao céu. Após a revelação divina, ele renomeou a cidade que antes se chamava Luz para Betel. Mais tarde, em Gênesis capítulo 35, dos versículos 1 ao 15, Deus ele vai instruir Jacó a retornar àquele lugar para reafirmar a sua aliança. Agora vamos lá. O que motivou a ação de Jacó? Lembra daquelas duas palavras que nós falamos? Efeito e legado. Então, o que motivou a ação de Jacó? Vamos lá. Ao acordar logo após a visão proveniente do sonho que havia tido, Jacó ele compreendeu verdadeiramente a santidade do lugar onde ele estava. E fortemente impactado, ele foi impulsionado às seguintes ações. Quais foram elas? Olha lá. Primeira, ele ergueu uma pedra. Ele transformou a cabeceira em uma coluna vertical de pedra. Ele ergueu a pedra. Quando a gente fala em erguer, a gente fala de consagrar. Segunda coisa, segunda ação. Ele ungiu, com azeite, ou seja, ele apresentou a pedra e agora ele vai ungir, ou seja, ele derramou óleo sobre o topo da coluna.
Um ritual que simbolizava o quê? Separação, consagração e oferta a Deus. Por quê? Aquele lugar serviria de memorial. E o que é um memorial? É algo que serviria de lembrança para quem passasse. Hoje, por exemplo, nós temos, é um outro contexto, mas nós temos a ceia. A ceia ela tem dois caráteres. Ela tem o caráter o quê? Da comunhão, mas ela tem o caráter de memorial. É por isso que quem está lá fora, às vezes não consegue entender. Por que esse povo pega lá, né, um suquinho que está na mão deles, aí pega um pedaço de pão, começa a chorar, começa a se acabar lá. Tem gente que chora de soluçar. Não, o que tem de tão especial naquilo? É o memorial. A lembrança que aquilo nos traz. De um feito tremendo. De algo que ficou marcado na nossa história. E que se aquilo não tivesse feito, não teria sentido nenhum da gente estar aqui todo quarto sábado. Que só a gente entende. Porque o Espírito Santo fez a gente profundamente entender isso. Porque o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do teu amor. Então é algo maravilhoso. Nunca será mais um culto. Nunca será um mero culto. Nunca será uma mesa bonita só. Mas será algo muito especial, porque para nós é um memorial muito importante. Até aquele dia. Então, Jacó, e no Antigo Testamento nós vamos ver muito isso, Samuel, né? E pôs Samuel uma pedra entre Mispa e Sem, chamou Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor, né? São lições que você vai ter no memorial de Mispa. Então são coisas maravilhosas que a gente vê. E a terceira, qual é a terceira ação que ele vai ter? Olha lá, ele fez um voto. Ele consagrou aquele lugar como casa de Deus e prometeu fidelidade ao Senhor. Agora, neste momento, nós não vamos se aprofundar na questão do voto. Mas nós vamos deixar para daqui a pouco. Eu estou aprendendo a não ser afobado, viu, irmãos? Deus está me ensinando. Então, eu deixei um pouquinho para depois, para a gente não ter problema. Olha lá. Subtópico 2, o voto de gratidão a Deus. Agora vai falar do voto, né? O voto de gratidão a Deus, Gênesis 28, de 20 a 22. Vamos lá. Após consagrar a coluna de Betel, Jacó lhe fez um voto a Deus, movido por um sentimento de fé e de profunda gratidão. Ele prometeu que se Deus fosse com ele e o guardasse na viagem, e lhe desse pão para comer e vestes para vestir, e se um dia voltasse em paz à casa de seu pai, o Senhor seria o seu Deus. Também prometeu que certamente daria o dízimo de tudo quanto Deus desse a ele. Gênesis 28, de 21 a 22. Ele prometeu seguir o exemplo de Melquisedeque, que deu o dízimo de tudo a Abraão, depois de grande vitória sobre os seus inimigos. Isso, é verdade, pastor, saiu o contrário aqui. Hebreus 7, de 1 de 2 a 4, é verdade, eu inverti aqui, irmãos, é verdade. Comentário do tópico 3.2. Vamos lá, meus irmãos. Comentário do tópico 3.2. Nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do voto, né? Qual é o significado bíblico de voto, gente? É uma coisa importante a gente entender um pouco disso, essa questão de voto, né? É uma coisa que ainda existe, algumas pessoas fazem isso, mas muitas das vezes não entendem qual é o propósito disso. Na Bíblia, um voto é uma promessa solene e voluntária feita a Deus. Geralmente envolve o compromisso de realizar uma ação, dedicar algo ou abster-se de alguma prática em troca da intervenção, proteção ou bênção divina. Agora, qual é a natureza do voto? O voto ele deve ser o quê? Voluntário. Ninguém é obrigado a fazer um voto. Trata-se de uma decisão o quê? Espontânea e de devoção. O compromisso do voto. A Bíblia ensina que uma vez feito o voto, ele passa a ser um compromisso sagrado. Isso é que é importante. Quebrá-lo é considerado uma ofensa a Deus. Não confunda voto com simpatia, tá, irmãos? Tem gente aí que confunde voto com simpatia, né? Mistura o esoterismo com aquilo que não tem nada a ver.
Tá? Tem gente que, né, 7 quinta-feiras nós vamos ter uma campanha, eu não recebi a bênção porque eu quebrei uma quinta-feira. Então, cuidado com essa questão de você não entrar no caminho, não é? Exatamente no caminho, não é simpatia. Voto é uma coisa muito séria, muito sincera e que Deus honra isso. E que a única coisa que a Bíblia nos recomenda, o que é? Aqui, ó, advertência bíblica acerca do voto. É isso que é importante, onde você deve se concentrar. Está aqui, ó. As Escrituras alertam para não fazer votos precipitados no calor da emoção. Você vê que a gente acabei de falar da emoção agora há pouco, a gente fica emocionado às vezes com as coisas, e é normal, é do ser humano. Mas o livro de Eclesiastes 5, 4 e 5, ele aconselha que é melhor não fazer um voto do que fazê-lo e não cumprir. Olha o que diz a Bíblia aqui em Eclesiastes. Ó. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos o que votares. Paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Então, é muito importante isso. E no que consiste aqui? Olha o voto de Jacó. O voto de Jacó é o seguinte. Ao fugir para Harã, Jacó fez um voto de que se Deus o protegesse e trouxesse de volta em paz, o Senhor lhe daria, né? O Senhor seria o seu Deus e lhe daria o que? O dízimo. Olha o que diz a Bíblia aqui, ó. Gênesis 28, de 20 a 22. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Então vamos lá. A prática do dízimo. A promessa de dar o dízimo de tudo. O que é isso, gente? Lembrando que aqui ainda não se tinha lei, não se tinha nada disso. É importante entender. Mas essa questão do dízimo aqui, o que é? Demonstra uma profunda o quê? O que Jacó está fazendo? Jacó não está fazendo uma relação de barganha com Deus. Se você me der, eu te dou, mas se não der também, você não ganha. Não é isso. Mas ele está dizendo o seguinte, ó, isso demonstra uma profunda gratidão e reconhecimento espiritual de que todas as suas conquistas futuras viriam de Deus e não apenas do seu próprio esforço. Ou seja, era um reconhecimento por gratidão. E é aí que está, né? Hoje em dia, quando você pega isso, e o pessoal que bate bastante na questão do dízimo, você vai dar dízimo, Deus precisa de dinheiro, e se você não trabalhasse, esse povo tem que trabalhar, não sei o que, tá? Irmão, se eu não tiver saúde, eu trabalho. Jesus disse o quê? Ele é a porta, né? A porta o quê? Da salvação. Mas se Deus não abrir portas, que condição você tem? Então a gente tem que aprender a ser grato, a entender que tudo que temos é porque Deus nos permite ter, irmão. Ele nos dá as condições. Isso é gratidão. Subtópico 3 para encerrarmos. O encontro, o concerto de Deus com Jacó. As bênçãos do concerto eram transmitidas ao primogênito, mas com a família de Isaac seria diferente, pois Deus revelou que o filho mais velho serviria o mais novo. Já vimos que Esaú não deu importância à sua primogenitura, e como consequência Jacó realmente, que desejava as bênçãos, recebeu as promessas que Esaú perdera. Gênesis 28, 13 a 15. Assim como foi com os patriarcas Abraão e Isaac, o concerto com Jacó exigia obediência e fé. Romanos 1, 5. Sem fé ninguém pode agradar a Deus. A princípio, Jacó não demonstrou confiança no Senhor, mas fez uso da esperteza. Seu engano, contudo, né, quando ele tem um encontro transformador com Deus e decide obedecê-lo, o Senhor renovou pessoalmente a ele as promessas do concerto, lá em Gênesis 35, 9 e 13. Qual é o comentário, então, do tópico 3, subtópico 3? Aqui é o seguinte, primeira coisa importante, dependência total. Agora é um ponto importante. Dependência total. Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú. Suas petições por pão para comer e vestidos para vestir mostram o quê? Mostram a vulnerabilidade que ele tinha e o quanto ele dependia do cuidado diário de Deus. Outra coisa importante aqui que aconteceu.
o reconhecimento de senhorio. Ao afirmar, o Senhor será o meu Deus, Jacó vai além de aceitar o que Deus e os seus antepassados, Abraão e Isaac, né? Ele afirma, né? Ele firma, na verdade, um relacionamento pessoal e um compromisso de exclusividade e obediência. Isso se dá ao quê? É aqui eu quero encerrar a lição de hoje falando só sobre isso rapidinho, para a gente entender. Isso aqui, ó, metanoia. Sabe o que é metanoia, irmãos? Olha aí. Nós vamos falar sobre isso aqui para encerrar a nossa lição de hoje. Metanoia. Significado de metanoia. Do grego metanoia, que significa mudança radical na mente, no pensamento ou na visão de mundo de uma pessoa. Mais do que apenas mudar de ideia, é uma transformação profunda de dentro para fora, que altera a maneira como alguém enxerga a vida e seus valores e suas atitudes. Significado de metanoia no campo da psicologia e do autoconhecimento. Representa um chamado interno do inconsciente, ou seja, ocorre quando a pessoa passa por uma revisão profunda de suas crenças limitantes, frequentemente na maturidade, reorientando a sua vida para um autoconhecimento. Isso é introspecção, gente. É você olhar para dentro de você mesmo, é você ter capacidade de olhar para dentro das suas mazelas. É difícil isso, né? Significado de metanoia no campo bíblico teológico. No campo bíblico teológico, metanoia é frequentemente associada ao arrependimento. Entretanto, vai muito além de sentir remorso. No sentido bíblico original, metanoia significa uma mudança genuína de direção, onde o indivíduo abandona os velhos hábitos e alinha sua mentalidade com os princípios divinos. Jacó ergue uma coluna em Betel e faz um voto ao Senhor. Por isso, essa é a sinopse do tópico 3, que é o último tópico da nossa lição, que encerra a nossa lição. Quando Jacó ele ergue uma coluna em Betel e faz um voto ao Senhor, aqui está a evidência real de uma transformação importante, fundamental e que vai fazer toda a diferença na vida de Jacó. Conclusão da nossa lição de hoje. A história de Jacó mudou completamente depois que ele teve um encontro com Deus, quando caminhava em direção à casa do seu tio Labão. Em meia-noite escura, quando dormia com a cabeça posta em uma pedra, solitário, teve um sonho que mudou a sua vida. Deus revelou-se para ele em sonho. Aprendemos com a história de Jacó que somente o Senhor pode transformar uma pessoa e mudar a sua história. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Uma excelente semana, maravilhosa, produtiva, né? Abençoadíssima. E domingo que vem, permitindo Deus, lição de número 11, Jacó, de enganador a homem de honra. Pastor Rubens, obrigado.